sei se já aconteceu com alguém de desmaiar de fome alguma vez. Né? É muito comum lá em pessoas jovens, não querem saber de comer, né? Tem outras coisas mais importantes para poder fazer. Né? E acaba, às vezes, tendo lá um passamento e o cara paga. Eu mesmo, pivete, desmaiei várias vezes que não gostava de comer de jeito nenhum. Né? Por que às vezes as pessoas desmaiam de fome? Qual é a causa do desmaio de fome aqui na brincadeira? Como é que funciona? O metabolismo das gorduras no tecido adiposo. Gente, quando você tem lá a gordura no tecido adiposo, essa gordura então ela é quebrada em ácidos graxos e daí então ela vai ser quebrada em acetilcoenzima A. Agora imaginem, por exemplo, que a gordura ela é fonte de energia para o corpo inteiro. O cérebro vai utilizar e o músculo vai utilizar, sendo que a gente pode utilizar o acetilcoenzima A. Com a acetilcoenzima A já entra direto na respiração, lá no ciclo de Krebs, já ganha um bocado de tempo em relação ao processo de respiração aeróbica. Só tem um pequeno detalhe. O acetilcoenzima A, ele é incapaz de atravessar a membrana celular. Uma vez que o acetil-CoA não atravessa a membrana plasmática, simplesmente ele não consegue sair da célula gordurosa. No que ele não sai da célula adiposa, ele não consegue passar para o sangue. Daí, já que ele não consegue passar para o sangue, não tem como você distribuir o acetilcoenzima A. Que seria, gente, uma maneira muito prática de você distribuir, né? Sei lá, meu músculo está precisando de energia. Então eu estou usando gordura como fonte de energia. Quebrei ácido graxo, acetil-CoA e distribuo acetil-CoA. Mas como ele não atravessa a membrana, ele não consegue sair da célula adiposa, não passa para o sangue para ser distribuído. Como é que a gente aprende a lidar com isso? Transformando o acetilcoenzima A em compostos chamados de corpos cetônicos. Corpos cetônicos, moçada, são derivados de acetilcoenzima A, sendo que esses corpos cetônicos, derivados de acetilcoenzima A, tem uma coisa bacana. Eles conseguem atravessar a membrana celular. No que eles atravessam a membrana plasmática, então eles conseguem sair da célula adiposa, e no que eles conseguem sair da célula adiposa, da célula gordurosa, eles conseguem passar para o sangue. Já que eles passam para o sangue, legal, né? Eles então podem ser distribuídos pelo corpo inteiro. Então eles podem ser distribuídos pelo sangue para o corpo inteiro. Com um detalhe interessante, né? Uma vez que a gente tem lá a distribuição do acetilcoenzima A na forma dos corpos cetônicos, os corpos cetônicos entram nas células, e no que os corpos cetônicos eles entram nas células, voltam a ser acetil-CoA. No que eles entram nas células, voltam a ser acetil-CoA, eles podem ser utilizados como fonte de energia. Ou seja, é uma excepcional fonte de energia para a gente no tecido adiposo. A gordura do tecido adiposo é quebrada, gordura, né? Gordura, ela é quebrada em ácidos graxos, em acetil-CoA, em corpos cetônicos, distribui para o corpo inteiro. Os corpos cetônicos entram nas células, voltam a ser acetil-CoA e podem ser usados como fonte de energia. Muito legal. Entretanto, um pequenino problema em relação a essa historinha. Esse pequenino problema é que quando você tem excesso de corpos cetônicos no sangue, eita moçada, alguns problemas podem acontecer com você. Principal exemplo de corpos cetônicos é um composto chamado de ácido acetoacético. Notem, moçada, que eles são ácidos aqui na jogada. Na verdade, o ácido acetoacético ele é muito volátil e quando ele passa pelo sangue no pulmão, que eu respiro, ele é eliminado no meu hálito e dá, moçada, que a gente chama de hálito cetônico. Detalhe que esse hálito cetônico deixa o hálito ruim. Halitose, bafo. Tem várias causas possíveis para alguém ter mau hálito. Uma delas, moçada, diz respeito
a liberação de corpos cetônicos no hálito. Né? Inclusive, isso aqui explica o bafo de onça que você tem de manhã quando você acorda. Ora, tu passou o quê? 8 horas dormindo? 7, 6 horas dormindo? Né? Pelo menos mais do que isso, pelo amor de Deus. Né? No que você passou esse tempo todo dormindo, você passou, sei lá, 6 horas sem comer. Nessas 6 horas sem comer, o nível de glicose no sangue cai e eu começo a queimar gordura. Então eu vou transformar gordura, ácido graxo, acetil-CoA, corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, liberados no hálito, dão um mau hálito matinal. Então é interessante que, se você acorda de manhã com aquele bafo de onça, mesmo que você não escove os dentes, se você vai lá e come alguma coisa, o hálito já dá uma melhorada. Porque enquanto você não come nada, eu continuo quebrando gordura, ácidos graxos, acetil-CoA, corpos cetônicos, eu continuo com hálito ruim. Mas a partir do momento que eu comer alguma coisa, eu paro de queimar gordura. No que eu paro de queimar gordura, não produzo mais ácidos graxos, acetil-CoA, corpos cetônicos. No que eu paro de produzir corpos cetônicos, o hálito dá uma melhorada. Claro, escove os dentes, né? Então o fato de você comer já dá uma aliviada no hálito, mas pelo amor de Deus, escove os dentes para dar uma colaborada. O problema maior não é nem esse, né? É que os corpos cetônicos são ácidos, né? Ácido acetoacético. E com isso, diminui o pH do sangue. Um quadro chamado de acidose sanguínea. Toda vez, moçada, que o sangue ele fica mais ácido, isso deprime o sistema nervoso central, SNC, e a depressão do sistema nervoso central pode levar a desmaios, em casos graves, coma e mesmo morte. Estava até comentando, né? Que você consegue passar mais ou menos 2 meses e meio sem comer nada até que você morra. Gente, isso aí depende de uma série de fatores, inclusive, claro, a quantidade de gordura que tem em você, mas muitas pessoas não conseguem viver esses 2 meses e meio sem comer nada, porque elas morrem antes devido à acidose. No que está queimando gordura, acaba fabricando muitos corpos cetônicos, e esses muitos corpos cetônicos no sangue diminui o pH, acidose sanguínea, e com isso, gente, desmaios, casos graves coma, até morte pode acabar acontecendo. Uma última observação sobre essa historinha é que a sequência normal do consumo de nutrientes, ela é assim, né? A sequência normal no consumo de nutrientes é, primeiro, açúcares, segundo, lipídios, e em terceiro lugar, proteínas. Entretanto, nos seus músculos, especialmente em atividade, a sequência é diferente. Nos músculos em atividade, você usa primeiro açúcar, isso aí não mudou. Em segundo lugar, proteína, e em terceiro lugar, lipídios. Notem, por favor, que nos músculos que estão trabalhando, quando acaba o açúcar, ele já começa a usar proteína. Por que que é desse jeito? Por que que é desse jeito? Porque músculos não armazenam gordura. Ô Landinha, aquela capa de gordura que tem por fora da picanha, você mesmo disse, por fora da picanha, não é dentro lá na musculatura. Uma vez que os músculos não armazenam gordura, quando esgotam o carboidrato, quando esgotam os glicídios, não tem gordura, então eles vão usando proteínas como fonte de energia, enquanto aguardam os lipídios serem metabolizados no tecido adiposo. Então, enquanto esperam os lipídios do tecido adiposo, na forma de corpos cetônicos. Daí, por que você vai para a academia? Ah, você vai para a academia porque você quer emagrecer? Ah, beleza, pode treinar em jejum, né? Pode treinar sem comer nada. Você vai acabar acabando o carboidrato, queimando gordura, bom, vai perder massa muscular, vai. É muito difícil alguém emagrecer, perder só gordura e não músculo. É muito complicado, porque quando você vai lá e começa a consumir nutrientes, primeiro eu queimo gordura, depois eu queimo proteína no corpo inteiro. Mas no músculo, primeiro eu queimo proteína, depois gordura. Então você conseguir a façanha de emagrecer, perder gordura, sem perder músculo é muito difícil, né? O que dá lá o músculo, a quitina e miosina, são as proteínas do músculo. É muito difícil. Agora, se você vai para a academia
que você quer ganhar massa muscular, gente, nunca vá para academia de bucho vazio. Nunca vá para academia de estômago vazio. Por quê? Se você for para academia de estômago vazio, quando acaba o carboidrato, o músculo vai usando proteína, enquanto espera os lipídios do tecido adiposo na forma de corpos cetônicos. Então, se acabou o carboidrato, você vai consumir proteína como fonte de energia. E se você consumir proteína como fonte de energia, você vai quebrar o músculo ao invés de construir mais músculo. Você vai quebrar a quitina e miosina, as proteínas do músculo, o músculo vai atrofiar ao invés de crescer. O pessoal na academia tem até um apelido lá para isso. O músculo vai catabolizar, né? Se acabar o carboidrato, eu vou tirar a proteína do músculo como fonte de energia, ele não vai crescer. Então, se você, nesse caso, quiser que seu músculo cresça, o açúcar tem um efeito poupador de proteína. Quando a gente fala, moçada, que o açúcar tem um efeito poupador de proteínas no músculo, enquanto eu tiver açúcar para consumir, eu não quebro proteína no músculo, o meu músculo não cataboliza, ele, nesse caso, guarda as proteínas para poder crescer. Então, nesse caso, o açúcar, ele tem um efeito poupador de proteína nos músculos. Quando eu falo em efeito poupador de proteína na musculatura, enquanto tem açúcar no músculo, ele vai usando açúcar e deixa a proteína intacta, sem ser metabolizada. Essa proteína intacta que não é metabolizada, eu guardo ela para fazer o músculo crescer. É mais proteína, actina e miosina para o meu músculo crescer. Daí o efeito poupador de proteína que o açúcar tem na dieta. Então é muito importante que você consuma açúcar, viu? Como exatamente fonte de energia para deixar os músculos em paz, para deixar a proteína do músculo sem que ela seja quebrada, né? Daí, uma última vez eu repito, normalmente é açúcar, gordura e proteína. No músculo em ação é açúcar, proteína e gordura. A sequência, ela dá uma mexida.